Gente, o que ele falou é a pura verdade. A gente precisa de investir no nosso crescimento. E muito disso passa pela leitura. Não estou falando nem da leitura da palavra. A leitura da palavra é sobrevivência. É questão de sobrevivência. Quanto mais alicerçados na palavra, mais fácil vai ser viver a vida cristã. Quanto menos profundidade na palavra, mais superficial, enganosa e tortuosa é a estrada que a gente percorre. Então, a Bíblia é questão de sobrevivência. Mas Deus tem inspirado tanto os seus homens hoje no nosso tempo para abordar com mais detalhes assuntos tão pertinentes. Então, vocês viram que nos livros que ele anunciou ali, tem um livro falando sobre sexualidade, tem um livro falando sobre casamento, divórcio e novo casamento. Então, quer dizer, procura. Às vezes a gente gasta em tanta besteira, gente. Coisas que a gente não precisa. E a gente não investe em crescimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Da mesma maneira que o nosso corpo precisa de roupa, nossa alma precisa de alimento. E nosso espírito de fortalecimento. Então, invista. Aproveita essa promoção que está sendo feita. Às vezes você tem alguma área na sua vida que Deus pode trazer respostas através da literatura que Ele tem instruído tantas pessoas, né? Então, passa lá e dá uma olhada, porque realmente vale a pena a gente aprender para não errar. Amém? Ou errar menos, né? Então, vamos continuar aqui com esse tempo de reflexão. Abra sua Bíblia comigo aí, em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, é um texto que sempre é evocado quando a gente fala a casais, fala sobre casamento. Mas eu queria que você chamasse a atenção para esse texto desde o primeiro versículo de Efésios, capítulo 5. Esse capítulo de Efésios é um capítulo que fala poderosamente ao meu coração. Porque ele fala sobre a vivência da vida cristã. Então, começa aí, no primeiro versículo do capítulo 5 de Efésios. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aí, o apóstolo Paulo começa a discorrer, a ir mais fundo nisso. Ele começa falando, sejam imitadores de Deus. E ele começa a dizer, como que vocês vão imitar a Deus? Como que vocês vão viver a vida como indivíduos, a vida como cristãos? Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Gente, deixa eu abrir um parêntese aqui. Se ensina muito para as mulheres que nós mulheres não devemos nos vestir de uma maneira que provoque o olhar dos homens. Porque os homens são levados por aquilo que eles veem. Isso é uma coisa de constituição biológica. Por que eles são assim? Você pergunta a Deus quando você encontrar com Ele lá naquele grande dia. Ou você pode perguntar hoje. Por que eles são assim? Talvez Deus te responda, né? Mas o fato é que os homens são assim, eles são levados por aquilo que eles veem. Então, a gente instrui, eu falo muito para mulheres, a gente sempre instrui, olha, você comunica algo de acordo com a maneira como você se veste. Então, se você quer ser respeitada, se você quer ser levada em consideração, no seu trabalho, no seu ambiente, é muito mais do que religião, gente. Não é só um pode, não pode, sabe aquelas regrinhas? O fato é, as pessoas irão nos julgar de acordo com aquilo que a gente está vestindo. Se eu venho pregar aqui com uma saia curtinha, um decotão, você fala, o que é isso? Essa mulher pode ser tudo, menos pregadora do Evangelho. Eu posso ter a palavra, eu posso ter o conhecimento, mas se isso não casar com a maneira como eu me apresento, vocês não vão querer nem me ouvir, porque o meu visual não me abona. Vocês estão entendendo? Então, da mesma maneira a gente instrui. Olha, nós emitimos uma linguagem, uma comunicação não verbal, de acordo com a maneira como a gente se veste, se movimenta, o timbre da nossa voz. Por incrível que pareça, as pessoas tiram conclusões a nosso respeito pelo timbre da nossa voz. Então, às vezes, algumas pessoas, por exemplo, têm dificuldade, porque se ela fala muito estridente, muito fininho e fala alto, mas eu falei com fulano que não sei o quê. Às vezes ela é uma pessoa seríssima, mansa, mas vão ter uma ideia dela, essa mulher encrenqueira, caçadora de confusão, entendeu? Infelizmente, é uma verdade que a gente tem que lidar com ela.
Então, as pessoas vão tirar conclusões antes mesmo que a gente diga tudo o que a gente tem a dizer. Elas já vão fazer uma leitura da gente, de acordo com a maneira como a gente se move, conversa, fala, de acordo com como é que está o cabelo, a pele, tudo. Elas vão fazer uma leitura. Então, a gente sempre fala para as mulheres, mas isso cabe para os homens também. Vão te ler antes mesmo que você abra a boca. Então, preste atenção na sua comunicação não verbal. Mas o interessante é que eu percebo que não tem o mesmo cuidado de se ensinar aos homens a ter um olhar puro para as mulheres. Uma vez que o homem é levado por aquilo que ele vê, então é uma área que vocês têm que vigiar, homens. Então, o primeiro olhar é inevitável. O segundo é totalmente evitável. Mas não é ensinado isso para os homens. Olha, você agora não olha como um homem que não é nascido de novo. Você olha agora como um homem que é nascido de novo. Então, se você olhou para uma mulher, você olha porque você vê. Você está vendo, você está numa situação, você viu uma mulher e o corpo dela te chamou a atenção. Às vezes ela não está nem destampada, mas a roupa revela as formas do corpo dela e isso te atrai. Não olhe a segunda vez. Porque a segunda vez, o seu olhar será pecaminoso. Será um olhar de cobiça, de desejo, ou de comparação com a sua mulher. Então, não olhe. Da mesma maneira que os homens são levados por aquilo que eles veem, nós, mulheres, somos levados por aquilo que ouvimos. Então, pare de conversar fiado no ouvido das mulheres, amado irmão. Elogie a sua mulher. Sabe aquele homem que não elogia a mulher, mas fala para a irmã da igreja, cortou o cabelo, ficou muito bem. Vocês não sabem o que a gente escuta em gabinete, com um adultério que começa com essa frase. Poxa, está bonita, perdeu peso? Passa aquele olhar assim, sabe? Varredor. Nossa, emagreceu, fulana, está bem. Só basta isso. Você não sabe a situação que a irmã está vivendo em casa, o conflito que ela está vivendo. Às vezes o marido não presta mais atenção nela, ou não gasta tempo, não investe elogio nela. Ela está carente. E aí ela, olha, fulano me elogiou. Daqui a pouco ela começa a se arrumar para ele. Ela não arruma mais para o marido. Ela não arruma mais para ela mesma. Ela começa a se arrumar buscando o elogio daquele irmão. E aí o elogio começa a reincidir. Poxa, você está bonita. Nossa, que roupa linda. Nossa, não ficou muito bem. Não, mas você arrasa. Você é sempre linda. E aí, daqui a pouco, ela começa a confidenciar coisas. Cria-se um elo emocional. E quando você pensa que não. Gente, ninguém cai em adultério. Se eu estou andando na retidão aqui, ó. Não. O adultério é uma construção. É um caminho percorrido. Que começa com um olhar, com um elogio, com uma palavra. Fuja. 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 Porque isso vai deixar cicatriz profunda. Ou pode acabar com o seu casamento. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena você sacrificar tudo que você conquistou com essa mulher que está do seu lado, com esse homem que está do seu lado, os filhos que você tem. Não vale a pena. Por causa de 10 minutos de prazer. Você não é cachorro. Você não é um animal que é movido pelo seu instinto. Você é uma pessoa que fez uma aliança com outra pessoa. Honre essa aliança diante de Deus e Deus vai te honrar também. Em 28 anos de casado, vocês não acham que o meu olhar não foi para outro homem? Claro que foi. Em 28 anos de casado, vocês acham que o João nunca se sentiu atraído por uma mulher? Claro que já se sentiu. Mas a gente disse não. Eu vou fugir da situação. Eu vou evitar a situação. Eu vou confessar, olha, meu bem, eu estou me sentindo atraída por fulano. Me ajuda em nome de Jesus. Gente, só de você falar isso, você acende a luz e as baratas fogem. Só de você jogar a luz na situação, o diabo não tem onde produzir raiz. Traz à tona as coisas antes que elas se tornem, de fato, um problema. Mulheres, nós precisamos de ter maturidade. Quando o marido chega para a gente e fala, eu estou me sentindo atraído por outra mulher. Tem mulher que fala, eu falo uma coisa dessa comigo. Para de ser criança. Para de ser criança. É, meu bem. Então, vem cá, vamos orar. O que está acontecendo?
Tem alguma coisa em mim que não está te correspondendo? Não, meu bem, você está correspondendo em tudo. É só porque é uma novidade. É uma pessoa nova, interessante, está mexendo comigo. Me ajuda, eu não quero cair nessa tentação. E os dois se juntam, e os dois oram, e Satanás é enfraquecido. Mas a gente não conversa sobre isso. A gente não abre o nosso coração. E o diabo, então, tem toda a liberdade para trabalhar, deitar e rolar. O que Paulo está dizendo aqui? Anda na luz. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Os adultérios acontecem porque existe cobiça. Gente, vamos olhar para a palavra de Deus. Homens, não elogiem mulheres que não seja a esposa de vocês. Mulheres, cuidem do comportamento, da roupa que vocês usam. Você não quer despertar a sensualidade no seu irmão. Guarde todo o seu material para o seu marido. Lá entre quatro paredes, você compra aquela lingerie linda que não precisa de ser igual da prostituta. Porque, gente, a pornografia não é o nosso referencial. Não é o nosso referencial. Onde mulheres são tratadas como animais. Onde homens agem como animais. A pornografia não é o nosso referencial. Se você está viciado em pornografia, meu irmão, busque ajuda, porque isso vai acabar com o seu casamento. A pornografia acaba com os relacionamentos verdadeiros. Busque ajuda. Não é coisa de homem, não. É coisa de homem pecador, homem que está divorciado de Deus. O homem de Deus se livra da pornografia. Busque ajuda. Isso é um vício. Isso é um vício. E vai destruir o seu casamento, mais cedo ou mais tarde. Eu te garanto isso. Todo mundo que vai mergulhando em pornografia, o primeiro sacrifício que vai ser entregue é o casamento. Então, em nome de Jesus, você pode comprar uma camisola linda, super maravilhosa, colocar todos os seus atributos à mostra, sem precisar de se parecer e se inspirar com a pombagira. Amém, gente? Então, até na hora de comprar lingerie, fala com o Senhor, Espírito Santo, vem comigo. Me ajuda, eu quero me embelezar para o meu marido. Você lembra Esther, todo o processo de beleza dela para estar com o rei? Ela foi preparada, banho de óleos, perfume, sabe? Hidrata o cabelo, sabe? Faz a caminhada para chegar o corpo no lugar depois dos filhos. É claro, a gente envelhece, o corpo muda, a beleza muda, e a gente tem que aprender a apreciar a beleza que envelhece. Nós também não somos movidos pelos padrões desse século. Mas se o seu marido gosta de você com 5 quilos a menos, corre atrás, vai lá. Se a sua mulher quer que você perde essa barriguinha, vai malhar a barriguinha, amado, vai lá. Trabalhe um pelo outro, preste atenção no que é importante pelo outro. Amém, gente? Beleza. Ele continua dizendo: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Gente, ele está falando da vida prática. Mas como isso encaixa para a gente? Não encaixa? Gracejos imorais, conversas tolas. Eu acabei de falar sobre isso. Que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Olha aí a desobediência. Olha aí a palavra de novo. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Ok. Dá uma olhada para o mundo. Dá uma olhada para os casamentos que você conhece, de pessoas que vivem na desobediência de Deus. Porque tem gente, que não é crente, mas vive na obediência a Deus. Por exemplo, eu conheço muitos católicos admiráveis, porque vivem na obediência a Deus. Estou falando disso, não. Eu estou falando daquelas pessoas que você conhece. Às vezes você conhece um crente que vive na desobediência a Deus. Dá uma olhada para o casamento dele. Dá uma olhada para o mundo. Gente, dá uma geral no mundo hoje. Nos nossos modelos de casamento. Televisivos. Fátima Bernardes e William Bonner, gente, era um padrão para o Brasil. E você vê que até o que não é crente choca.
quando eles anunciaram o fim do casamento, como abalou o Brasil inteiro, como todo mundo se entristeceu. O primeiro impacto que gerou foi aquele impacto de, puxa, que pena, não acredito, não é assim? Por quê? Porque, gente, quer o homem, quer não, por mais moderninho que todo mundo seja, o primeiro impacto traz a verdade para cima. Depois se disfarça na modernidade. Não, o que é importante é ser feliz, a fila anda, vão beijar na boca, vão ser felizes, entendeu? Mas o primeiro impacto traz a verdade à tona. Eu não conheço ninguém que ficou feliz, achando o máximo o casamento do William Bonner e da Fátima Bernardes terminar. Por quê? Porque nós não nascemos para isso. Nós fomos feitos para viver a plenitude, uma família feliz, um casamento bacana. E não é casamento de aparência, não. Não é ficar casado por ficar casado, não. É ficar junto porque se quer ficar junto. Porque se ama um ao outro. Porque se investe nisso todo dia. Gente, casamento feliz não brota. Casamento feliz é cultivado. A mesma coisa que funciona na agricultura, funciona para o casamento. Se você quer ter um casamento feliz, você tem que adubar, você tem que podar, você tem que afastar as pragas. É a mesma coisa. Mas a gente pensa, casou, agora deixa a vida me levar. Não vai rolar. Agora, quem anda na obediência da palavra, sabe que a gente tem que cuidar, sabe que a gente tem que honrar, sabe que existem princípios. E quando você vive na obediência desses princípios, você está cuidando do casamento, você está cultivando o casamento, você está ampliando o relacionamento. Você está aprofundando as raízes do relacionamento. E aqui o apóstolo Paulo citou algumas ervas daninhas. Conversas tolas, imoralidade, cobiça. Umas coisinhas que você pensa que é só uma coisinha, mas que não é coisinha, gente. Vem uma nuvem de gafanhoto aí. Então você precisa vigiar. Amém? O apóstolo Paulo continua transcorrendo uma série de coisas. E ele fala, outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, no verso 8. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Não participem. Não é porque todo mundo está fazendo o que é para você fazer. Não é porque é comum para os outros casais que é comum para você. Porque olha para o mundo. Ele é modelo, gente. O mundo é modelo. Olha para os casamentos, é modelo. Gente, de 40 anos para cá, depois do advento, de 50 anos para cá, depois do advento da televisão, do cinema, o diabo vai discipulando as gerações. Eu não sei se vocês já perceberam, quando eu ainda assistia novela, eu já não assisto novela há mais de 15 anos. Mas eu era crente e assistia novela. Até que um dia eu percebi que eu estava torcendo pela amante. Começa a novela, a esposa é a mocreia. A esposa é a bruxa, a esposa é a ruim. E a amante é legal, é bacana. E eu comecei a torcer pela amante. Os valores vão sendo invertidos. E isso não foi feito repentinamente, gente. Isso foi feito paulatinamente. Antes do primeiro beijo gay na televisão, aconteceu todo um discipulado. O gay na novela era o cara mais legal, mais bacana, mais inteligente, mais fino. E eles são mesmo especiais. Como o gay é um cara inteligente, capaz, talentoso, bom de decoração, bom de papo, bom de tudo. E essa propaganda de ser gay, ela veio sendo crescendo em Hollywood. Outro dia eu estava vendo um filme de 30 anos atrás, e olha, naquela época eu não percebia. O diabo veio discipulando, até que virou uma coisa comum. Todo mundo faz, todo mundo é normal. Não é normal, a palavra de Deus diz que não é. É simples assim. Mas a gente vive um discipulado e vive conforme esse discipulado. Então comeremos do fruto das nossas escolhas. É simples. Se você quer ter um casamento feliz, você vai ter que investir, porque senão você vai colher do fruto das suas escolhas. É simples. Se você não leva a palavra de Deus a sério,
É simples. Se você não tem temor no seu coração, nem reverência. Se tem uma coisa que eu tenho orado a Deus e pedido a Deus, é aumenta o temor no meu coração. Porque a nossa geração perdeu o temor. A nossa geração sobe no altar de qualquer jeito. A nossa geração zomba de Deus. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. A nossa geração se permite, para rir um bocado, profanar coisas que são santas. A nossa geração banalizou a graça pela falta de temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o sábio é aquele que acrescenta vida aos seus dias, prosperidade, bênção a todos os que estão ao seu redor. E o tolo destrói tudo ao redor. Porque falta temor, reverência, falta sabedoria. No mesmo capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo fala: enchei-vos do Espírito. Gente, se a gente é cheio do Espírito, a gente vence. Se a gente não é cheio do Espírito, a gente vai sucumbir. E é tão interessante que ele fala: enchei-vos como? Interessante que ele fala, na minha Bíblia aqui, está escrito assim, olha, para esses primeiros versículos está escrito, vida com Deus. Aí o subtítulo antes do verso 15 é vida em comunidade. E a partir do verso 22, deveres conjugais. Vida em comunidade, relacionamento uns com os outros. Isso também inclui o cônjuge. E aí fala, enchei-vos do Espírito. Começa no verso 15 dizendo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Essa tradução está dizendo, deixe-se encher pelo Espírito. Mas na tradução, em outra tradução diz, está no imperativo, enchei-vos do Espírito. E o resto está no gerúndio. Como? É a resposta. Como que eu sou cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando a Deus no vosso coração. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros por temor a Cristo. Então, vamos lá. Como é que a gente se enche do Espírito? Falando entre vós. Cuidado com as suas conversas. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não conversa batatinha, não conversa bobagem, não conversa que não edifica. Você é cheio do Espírito Santo quando você fala coisa boa. Você conta boas experiências, você compartilha a verdade. Você não sai por aí compartilhando a fofoca gospel do último momento. Você não sai por aí defraudando o pecado do seu irmão, ele pecou, ele foi exposto, e você não propaga isso. Você não sai zombando uns dos outros. É a palavra, gente, não sou eu, é a palavra. Falando entre vocês, olha o teor da sua conversa. Ou você vai ser cheio do Espírito de Deus, ou você vai ser cheio do diabo. Porque, como eu voltei a dizer, ele não desperdiça vaga. O diabo não desperdiça vaga. O sujeito parasita. Ele se mete em toda a brecha que ele encontra. Falando entre vocês. Vocês já tiveram essa experiência? De às vezes estar num dia ruim mesmo, mal. Aquele dia que você está sem esperança, sem fé. Aí você escuta uma conversa bacana. Alguém contando um testemunho. Alguém contando o que Deus fez na vida dele. Um testemunho de cura. Fulano foi curado, fulano foi transformado. Você viu quem parou de beber? Ciclano. Menino, até iluminado. Como isso te enche? Você já notou isso? Uau, sério? Uma notícia boa, uma notícia feliz. Te enche de esperança. Fulano voltou para a esposa dele. O filho que estava enfermo, nas drogas, voltou para Jesus. Poxa, isso te enche de esperança. Te enche do Espírito. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você está tão bem e alguém viu. Você viu quem caiu? Ficou sabendo? Não. Adulterou.
trocou a mulher dele por uma novinha, ficou sabendo, seu dia fecha. Que não seja você o propagador da má notícia, da piada indecente, da conversação desnecessária, da propagação do escândalo do outro. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando a Deus no vosso coração. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Gente, como é que quando a gente reclama, a vida fica pior? Nesses intervalos de ontem, vocês têm noção de como que estava aquele aeroporto de Confins. E o povo brigando, e o povo querendo bater na atendente da Gol. Gente, a atendente da Gol é a atendente da Gol. Ela não põe voo no ar e tira do ar. Ela está ali só para coordenar, para reorganizar. E o povo xingando a mulher, e o povo xingando uns aos outros. Aí a mulher virou para mim e falou, senhora é prioridade, a senhora tem smile, eu tenho smile, passa aqui na frente. Gente, a ordem do atendimento não interessa. Eu passei na frente, mas não tinha voo para mim. Mas o cara me desconjuntou. Ah lá, assim não dá para o Brasil dar certo mesmo, não. Ele não sabe nada sobre mim, porque eu sou a pessoa que mais prega quando furar a fila. Eu falei assim, senhor, não estou furando a fila, senhor. Essa fila aqui é de prioridade. Que prioridade? Que prioridade? Eu falei, smile, senhor. E daí que você é smile? E daí que você é rica? Você não sabe nada, coitado, não sabe nada. Eu falei, entendi. Então agora eu tenho culpa porque eu tenho uma categoria que me dá prioridade? Aí ele começou a praguejar. Eu falei, vai praguejar sozinho. Eu olhei para ele, fui para o celular. E tem certas pessoas que não vale a pena discutir. Eu vou lá, você não sabe nada da minha vida, você sabe que eu também tenho que chegar num lugar que eu não estou chegando, o povo está lá esperando, você cala sua boca aí. Cantando, salmodiando a Deus no vosso coração. Aí toda vez, eu e o João fomos nos exercitando. A gente queria reclamar, a gente, não vamos reclamar não que vai piorar. Vai piorar, vamos dar graças a Deus. Aí nós começamos a cantar. Ontem, a música que eu mais cantei ontem naquele Confins foi, eu confio em ti. Eu confio em ti. Se eu não vou embarcar nesse avião, Deus está livrando a minha vida, Deus está me livrando de alguma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está sabendo, o pastor se esforçou, o pastor Bruno estava ali guerreando, mas o Senhor sabe de tudo. E aí a paz veio. A paz veio no coração. Começa a cantar, começa a louvar, começa a colocar Deus no lugar que Ele tem que ocupar na sua vida, e a paz vem. Muitas vezes nós mandamos a paz embora do nosso coração, porque a gente começa a conversar fiado, começa a reclamar, começa a murmurar. Vida, vou matar a moça da Gol. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. Seja grato. Eu volto aqui na palavra anterior. Seja grato pelo sabonete, seja grato pelo papel higiênico. Seja grato. Olha para a sua vida com mais gratidão e menos crítica. Coloca a lupa naquilo que está bom e não naquilo que está ruim. Amplia o que já está bom e minimiza o que está ruim. Para que você vai dar mais poder para esse bicho? Uma vez minha mãe chegou lá em casa, começou a choramingar comigo, porque meu pai estava numa fase difícil. Minha mãe nunca de reclamar. Eu falei, bom, deixa ela reclamar, porque tem que desabafar também. Mas tem que abafar no lugar certo. Acolhi minha mãe, deixei ela falar. E falei assim, Deus, e agora o que eu vou falar para minha mãe? Uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. Me ajuda aqui, Espírito Santo. Quando ela falou tudo que ela queria do meu pai, eu virei para ela e falei assim, mãe, a senhora lembra aquele dia que nós fomos buscar o papai lá no boteco? Quê? Que boteco, Leninha? Aquele boteco, mãe, que ele estava caído lá, escornado. Nós duas tivemos que ir lá buscar ele. Ela olhou para mim, assustada, e falou, você está doida, Leninha? Isso nunca aconteceu. De onde você tirou isso da sua cara? Nós nunca fomos num bar buscar seu pai bêbado. Põe a lupa aí, mãe. Põe a lupa aí. A senhora nunca precisou de ver o papai bêbado, escornado num bar. E eu tenho certeza que se a gente começar a lembrar aqui, a senhora vai trazer um tanto de qualidade do papai à tona. Papai sempre foi um cara trabalhador. Sempre.
Sempre. Eu me lembro, pai, mãe, eu nunca vi papai, já vi papai ir trabalhar detonado, doente. Na minha vida inteira eu vi meu pai faltando de serviço 2 vezes na vida. Gravemente enfermo em cima de uma cama, uma vez porque ele quebrou o nariz, outra vez porque ficou muito mal. Mesmo assim ele foi trabalhar meio horário, mas estava com uma pré-pneumonia. Não aguentou trabalhar. Nunca vi meu pai vagabundando, dando desculpa para não ir trabalhar, contando mentira para patrão. Vamos, mãe, vamos trazer a memória que pode dar esperança. Sempre foi um pai presente, um homem trabalhador, um homem honesto. Vamos, mãe, vamos. E ela é mesmo minha filha. E aquilo foi trazendo esperança para o coração dela. É mesmo minha filha. Se eu for pensar nas coisas boas que o seu pai tem, ele tem muito mais coisa boa do que ruim, né, Leninha? Isso, mãe, isso. Vamos dar comida para o cachorro certo. Não é isso? Já ouviram essa piada? Tem o cachorro mau, o cachorro ruim. Não, o cachorro ruim e o cachorro bom. E a pessoa só alimentava o cachorro... esqueci a piada. Mas o fato é que dava comida para o cachorro certo. Se você dá comida para o cachorro bom, era uma briga de cachorros, parecia. E ele alimentava o cachorro bom. Mas peraí, o seu objetivo não é ganhar a briga? Era uma coisa mais ou menos assim. Alimenta o cachorro certo. Alimenta o cachorro bom. Alimenta os bons pensamentos. As boas memórias. Alimenta a qualidade que você vê no outro. Potencializa isso. Eleva isso. Mas não, nós temos uma mania como seres humanos de colocar a lupa só no que está ruim. Se eu colocar um lençol branco aqui com um pontinho preto no meio, eu vou falar para vocês, o que vocês estão vendo? Todo mundo vai responder, um pontinho preto. Porque é do ser humano. Mas nós somos nova criatura em Cristo. Então, mesmo que tenha o ponto preto, é muito maior o lençol branco. Olha para os outros espaços do lençol. Para de focar no defeito do seu cônjuge. Para de focar no defeito do seu patrão, no defeito do seu filho, no defeito do seu amigo. E começa a elevar a qualidade que o outro tem, a bênção que o outro é. Amém, gente? E, finalmente, ele entra nos deveres conjugais. E ele fala a partir do verso 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Se o Senhor chegar na sua casa hoje, mulher, e falar assim, filha, frita um ovo para mim. Você, claro, Senhor. Um ovo e torresmo e feijão tropeiro. Bom, isso eu estou falando da minha região, né? Vocês aqui vão ter outros pratos saborosos para oferecer para o Senhor, né? Mas o marido, às vezes, chega em casa, bem, frita um ovo para mim. Está pensando o quê? Que eu sou sua empregada? Também trabalhei, meu filho, o dia inteiro. Frita você não tem mão, não? Como nós somos rudes. O que o apóstolo Paulo está falando? Como ao Senhor. Trata o seu marido como você trataria o Senhor. Cuide dele como você cuidaria dele, de Jesus, se você estivesse hospedando Jesus na sua casa. Sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Gente, presta atenção, o marido não é o cabeça da casa. Não é o cabeça da família. Não é o cabeça do lar, é o cabeça da mulher. Se ele for o cabeça da mulher, tudo vai transcorrer bem. Ele vai ter autoridade paterna, ele vai pagar as contas, ele vai assumir responsabilidade. Vocês estão entendendo? Todas as outras coisas. Quem coordena a casa acaba sendo a mulher. Porque a mulher tem um olhar mais para isso. Mulher que cuida mais de decoração, da ordenação, da casa, das crianças e tal e tal. O marido, dependendo do temperamento dele, ele pode ter muitas facilidades também. Tem marido que gosta de cozinhar, a mulher prefere que o marido cozinha. Isso aí é de comum acordo e muito particular, de acordo com cada lar. Né? Varia de acordo com cada lar. Mas o que a Bíblia está falando é que o marido coordena a mulher. É como se fosse o presidente e o gerente. Agora, não tem nada de vergonhoso, gente. Se, por exemplo, a mulher ela tem mais habilidade de lidar com as finanças. O marido, às vezes, é o cara que mete os pés pelas mãos. Vai ser fiador, sabe? Faz dívida.
Então, se o cara é um cara inteligente, o que ele vai fazer? Como cabeça, ele vai delegar. Ele vai dar autoridade para a mulher. Meu bem, eu não sou boa de administração, você é fera. Quando o dinheiro está na sua mão, o dinheiro rende. Então, deixa de ser imbecil, gente. Ser cabeça não é mandar, não. Ser cabeça é coordenar a equipe, é organizar, é reconhecer o dom que o outro tem e delegar autoridade para esse. É isso que é ser cabeça. Então, se sua mulher organiza melhor, passa para ela. Se você organiza melhor, ela reconhece isso, você organiza as finanças. Conversa, diálogo. O cabeça dirige, guia. Mas por que o homem é cabeça, Helena? Vai perguntar para Deus. Tem o que é para mim, é porque deu muito poder para a mulher. Você viu lá no Éden o que deu? A serpente só precisou de mirar na mulher. Porque já sabia que se atingisse ela, o homem estava no papo. E é ou não é? Quando uma mulher quer um negócio, ela vai conseguir. Por isso que nós, mulheres, temos que tomar muito cuidado. Ou a gente vai ser uma influenciadora para o bem, ou nós nos tornaremos Jezabel. Então, mulher, você tem um poder de influência. Você exerce também liderança dentro da sua casa sobre os seus filhos. Use isso com sabedoria. Por isso que eu penso que Deus colocou a gente debaixo da autoridade masculina. Porque o homem organiza a gente. Então, tem hora que eu quero quebrar tudo lá em casa e o João fala, Helena, peraí, deixa que eu faço isso. E ele vai lá com aquela mansidão dele, fala, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro. E ele coordena a equipe. Se eu meto a mão no meio, eu ponho tudo a perder. Porque eu sou colérica. Imagina a combinação de sanguíneo e colérico. Numa só pessoa. Tinha que ter um fleumático. Bendito seja Deus pelo João. Na verdade, ele é supino. Ele era um pouquinho de todos os temperamentos em equilíbrio. Graças a Deus. Tem que ter alguém, porque senão seria uma mula sem cabeça, desgovernada. Então, às vezes, quando eu estou pondo tudo a perder, o João interfere e fala, não, meu bem, vamos fazer assim, assim, assim. Se eu fosse uma mulher tola, eu ia falar, você não sabe de nada, deixa que eu faço, deixa que eu mando. E tem mulher que faz isso. Por isso que o Senhor fala, o homem é o cabeça da mulher. Obedeça, sujeite-se. Mesmo quando você tem que travar os dentes. Tem hora que o João toma uma decisão que eu... vou tomar uma água. Porque eu já sei que para o bem da nossa família, é melhor eu me submeter. E ele continua instruindo as mulheres. Então, entendam, maridos, deixa eu voltar aqui. Porque às vezes a mulher fica assim, mas ele não é o cabeça da família? É ele que tem que chamar para fazer o culto doméstico. Não é ele que é o cabeça? Não. Ele é o seu cabeça. Se você entende que tem que ter a ver um culto doméstico em casa, você pode falar, meu bem, nós precisamos ter um culto doméstico em casa. Nós estamos precisando de orar com esses meninos. Porque, mulher também é isso. Mulher sente cheiro de perigo de longe. Estou sentindo que vem inimigo por aí. Então, meu bem, você é o sacerdote do lar. Vamos fazer um culto? Vocês entenderam? Mas tem mulher que fala assim, não, meu marido... se o marido falar assim, meu bem, acho que é exagero seu. Isso não. Então, você me autoriza? Que eu acho que a gente precisa. Você me autoriza a fazer? Autorizo. Então, vai lá, faça você. Junta os meninos, ora na cabeça deles e faça você. Mas tem mulher que fala assim, não, se meu marido não faz, eu não posso passar por cima da autoridade dele. Essa é parte dele. É ele que tem que chamar a família para orar. Por isso que Deus te colocou como auxiliadora. Você vê coisas que seu marido não consegue ver. Você percebe coisas que seu marido não percebe. Seja auxiliador idôneo. E você, marido, aprenda a escutar a sua mulher. Você é o cabeça, sim. Mas o melhor líder não é aquele que manda. O melhor líder é aquele que dirige, que administra, que delega, que promove, que levanta a autoridade. Amém? E aí ele fala para os maridos. Maridos, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la.
Cristo não bate na igreja. Cristo não trai a igreja. Cristo não força, não estupra a igreja. Cristo não fala mal da igreja. Cristo cobre a igreja de autoridade e beleza. Cristo é o cabeça da igreja. E quando Cristo é o cabeça da igreja, a igreja floresce. Onde você vê uma mulher bem amada, bem cuidada, protegida, encorajada, você vê uma mulher que floresce e se submete. Eu não tenho nenhum problema de me submeter ao João. Sabe por quê? Porque ele não abusa de mim. Ele não abusa da autoridade dele para me esmagar, para me suprimir. Muito pelo contrário. É debaixo da autoridade dele que eu floresço. Eu só estou aqui pregando para vocês porque eu tenho um marido seguro de quem ele é. Ele não mede, ele não está competindo comigo. Não é uma briga por poder. Ele me encoraja, ele ora por mim, ele me abençoa, ele me libera, ele me promove. É debaixo da liderança gentil do João Lúcio que eu floresço. O Tanuri não é meu, o sobrenome é dele. Eu quero honrar o sobrenome Tanuri. É dele o nome. Eu carrego o nome dele. Vocês estão entendendo? É muito simples. Quando o marido é o encorajador, interessado naquilo que a mulher sente, pensa, quem ela é de fato. Quando ele quer fazer a mulher florescer, frutificar, se expandir. Esse é um marido que está amando a mulher como Cristo amou a igreja. E quando você ama sua mulher assim, naturalmente ela se submete. Não é um esforço. Não é um esforço, as pessoas falam, mas peraí, outro dia eu fui pintar as unhas. E a mulher falou, vamos passar um vermelho, Helena? Você tem a mão branquinha, vai ficar lindo. Eu falei assim, não, eu só passo vermelho uma vez por ano. Por quê? Porque meu marido não gosta. Ah! Tinha umas outras 3 mulheres no salão e virou o assunto. Ah, não acredito. Você não pinta a unha de vermelho por causa do marido? Porque ele não gosta? Eu, exatamente. E eu faço isso com maior alegria. Sabe por quê? Sou muito bem amada. Muito bem casada. Ele carrega água na peneira para mim. Você acha que eu vou passar esmalte vermelho para contrariar esse homem? Não sou louca nem nada. Elas ficaram se olhando para mim. Né? Cada um cuida do que tem. Simples assim. Por que eu vou passar um esmalte vermelho, sendo que o homem que me cuida, que me protege, que me promove, que me abençoa, não gosta? Ele é tão fofo, que ele não gostava, não gostava e não gostava. Aí um dia ele falou, você gosta muito, né, Helena? Eu falei, eu gosto, acho lindo. Eu falei assim, então uma vez por ano você pode passar. Aí eu vou lá. Mas agora, gente, ó, passou o ano de 2018 todinho. Até hoje eu não pintei a unha nem... Não me faz falta. Eu gosto do esmalte vermelho, mas eu gosto muito mais do João. Eu gosto muito mais de ver ele feliz. É simples. Obedece. Ama essa mulher aí que Deus te deu. Cuida dela. Presta atenção nos sonhos dela. Promove ela. Dá autoridade, delega. Encoraja, incentiva. Faz ela florescer. Acredita nos sonhos dela. E ela, fácil, vai se submeter. Agora, entendam submissão. João Lúcio, vem cá me ajudar. Eu gosto muito de fazer esse exemplo. Não, essa aqui, ó. Vamos ver, ela é um pouquinho altinha, mas a gente vai ilustrar para você a submissão. Acho que não, acho que dá, vamos lá. Não, melhor pegar outra. Ficou alta mesmo.
Pega essa duas, ajuda a gente aqui, Fernando. Pega duas aqui, João Lúcio, coloca uma dentro da outra, Fernando. Coloca uma dentro da outra, meu bem, por favor. A gente, interessante aqui, ó, eu usei uma palavra sem querer e me fez lembrar. Um dos grandes problemas dos nossos casamentos é que a gente perde a educação. A gente pensa que porque a gente é casado, a gente pode ser sem educação. Você não peida na frente do seu patrão. Por quê? Porque não fica bem, né? Por que você faz isso na frente da sua mulher? Por que você faz isso na frente do seu marido? Por que falam um com o outro assim? Vai lá, faz isso assim, assim. Por que deu por favor? Por favor. Obrigada. Passa na frente. Abre a porta. Senta no canto. Esses dias o meu filho, de 21 anos, eu estava andando na calçada com ele passou por fora e pegou minha mão. Eu disse, que é isso, garoto? Passa para dentro da calçada. Ele, não. Miguel, você é filho. Você fica do lado de dentro da calçada. Eu sou a mãe. Eu fico do lado de fora, para te proteger. Ele falou, mãe, mas agora eu não sou mais criança. Eu sou um homem. E o meu pai me ensinou a vida inteira, com o exemplo dele, que a mulher fica do lado de dentro da calçada. Olha isso. Isso é amar a mulher como Cristo ama a igreja. Se alguma coisa ruim acontecer, se um carro vier desgovernado, vai bater primeiro em mim, não nela. É tão simples, gente. Não perca a educação no seu relacionamento. Não perca a educação. Não perca a gentileza. Abra a porta, puxa a cadeira, carrega a mala. Muito bem. Submissão. Debaixo da missão. Quando a gente pensa numa mesa, por exemplo, a perna da mesa está debaixo do tampo. Se não tivesse essa parte da mesa, isso não seria uma mesa. Seria uma bandeja, uma roda de madeira. Teria uma outra utilidade, mas não como mesa. Porque a missão só é completa quando tem as duas partes. Submissão, debaixo da missão, o sustento da missão. Não tem nada a ver com ser pisado, ser tapete. Tem a ver com ser suporte. Não tem nada a ver com ser humilhado, abatido, subjugado. Tem a ver com ser o sustento, a coluna. Amém? Quando a gente pensa em submissão nos nossos padrões seculares, a gente pensa na submissão como isso. Eu tenho que me abaixar diante de um homem e eu tenho que entrar debaixo da autoridade desse homem. E as coisas ficam um pouco complicadas. Porque ficar nessa posição, ninguém merece. Ninguém aguenta. Eu posso ficar aqui 15 minutos e já vai me ser demasiadamente penoso. Mas ficar assim a minha vida inteira vai me adoecer, vai me alejar. Não é isso? Essa é a maneira como o mundo vê submissão. É isso aqui que o mundo pensa que é submissão. Um homem sentando em cima de uma mulher. E uma mulher tendo que se diminuir para entrar debaixo de um homem. Mas essa não é a submissão bíblica. Essa é a submissão que o mundo enxerga. A submissão bíblica é isso. Isso é submissão bíblica. Eu me sujeitei ao João, e vocês notaram no primeiro gesto que ele teve, assim que eu estava no colo dele, ele me abraçou. Quando eu me sento no colo de uma pessoa, eu estou me submetendo a ela. E a primeira reação dele foi passar as mãos em volta da minha cintura, para me segurar, para me sustentar, para me acolher.
Essa é a submissão bíblica. Não é a mulher se diminuir. Não é a mulher se anular. É a mulher se colocar sob a proteção e o cuidado do marido. Obedeçam a palavra. Obedeçam a palavra. Quando você se coloca sob a proteção de um homem, significa, inclusive, que você vai permitir que ele pague as contas. Não é vergonhoso. Vocês podem compartilhar. Sim, eu trabalho fora e as contas são em comum. Ok? Então, vamos lá, você paga isso, eu pago aquilo e vamos junto. Mas quando a mulher ajuda financeiramente o marido, o homem também tem compromissos em casa. O homem lava a louça. Põe a roupa para lavar. Pai não ajuda a mãe a trocar as fraldas e dar banho no bebê. Pai é pai, dando banho no bebê e trocando as fraldas. Vocês conseguem entender isso? É uma parceria. Não é uma disputa por poder, onde um é maior do que o outro. É um cooperando com o outro. É um jogo de frescobol e não de tênis. No jogo de tênis, um quer vencer o outro. No jogo de frescobol, os dois querem manter a bola flutuando. E quanto mais a bola não cai, mais os dois ficam felizes. Amém? É simples assim. Obrigada. Viver a palavra nem sempre vai ser fácil. Principalmente quando a gente está nadando contra a correnteza. Mas sempre vai valer a pena. Sempre é a melhor escolha. Sempre traz fruto de vida para a nossa família, para os relacionamentos entre amigos, para tudo. Amar não é sentir uma emoção. Essa emoção passa. Aquele frio na barriga, aquele desejo de ficar beijando na boca toda hora. Isso é uma estação. Amar é tratar o outro exatamente da maneira que você gostaria de ser tratado. Então, sentem-se, conversem, retomem a intimidade emocional. Intimidade emocional não tem nada a ver com cama, com sexo. A prostituta faz sexo com N pessoas e ela não tem intimidade emocional com nenhuma delas. Você pode ter um relacionamento com seu médico sem ter intimidade emocional com ele. Um relacionamento com o dentista sem ter intimidade emocional. É um relacionamento bonito, positivo, mas não tem intimidade emocional. Entre marido e mulher, a intimidade emocional é o catalisador de tudo. Se torne o melhor amigo do seu cônjuge. Volte a sonhar juntos. A cultivar momentos de expor-se um para o outro. Cultivem a amizade, a cumplicidade. Às vezes as pessoas veem eu e o João rindo um com o outro e brincando. Eu já ouvi tantos comentários. Olha, é muito engraçado, porque a gente olha para vocês e a gente vê que vocês são muito amigos. Vocês riem juntos ainda, depois de 28 anos, a gente está rindo cada vez mais. Mas isso tem que ser cultivado. Volto a dizer, isso não brota. O que brota, gente, é erva daninha. Planta boa, você tem que cultivar. Comida, muitas vezes você tem que cultivar. Cuida. Cuida porque vai brotar. Cuida porque vai render. Invista. Desenvolva a amizade novamente. Volte a conversar, desliga a televisão, fica menos tempo nas redes sociais. E volte a olhar no olho, volte a prestar atenção no que é importante para o outro. Toma cuidado um com o outro. Presta atenção. É tão bonito isso. Um dia eu estava dando um exemplo do João, que a gente entrou num café. E o João é o cara mais atencioso que eu conheço. Ele é muito atencioso, muito gentil. Sempre foi, desde a época de solteiro. E a gente entrou num café, e o café estava vazio, assim. Tinha várias mesinhas. Ele escolheu uma mesa
sentou e foi lá no balcão fazer o pedido, como ele sempre costuma fazer, porque ele já sabe o que eu quero. Só que ele não perguntou em que lugar que eu queria sentar. E aquilo ficou me intrigando. Eu não queria sentar ali, queria sentar aqui. Mas eu não falei nada, fui lá e sentei. E aí eu fui contar essa experiência em algum lugar. E eu falei, gente, ele não tem que fazer tudo que eu quero, não. Ele queria sentar ali, então deixa eu ir sentar. Eu fui dar esse exemplo. Só que quando nós fomos entrar novamente naquele mesmo café, ele entrou na frente, tudo parou, virou para mim e falou assim, onde você quer sentar? E eu falei assim, onde você quiser. Porque só o fato de saber que ele estava preocupado com o que eu queria, são coisas simples. Ninguém tropeça em montanhas. O que joga a gente no chão são as pedras pequenas. Cuide dos pequenos gestos. Cuide das pequenas atenções. Cultive a amizade. Invista tempo para ficar junto. Faça do seu cônjuge seu melhor amigo. E a vida fica tão leve. E casar fica tão gostoso. O sexo fica melhor ainda. Invista. Está tudo aí, nesse santo e poderoso livro. Mas a gente precisa de obedecer e colocar em prática. Amém? Fique de pé no seu lugar. E nós vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã poderosa. Amém? Meu bem, queria que você fizesse essa oração por nós. Orando pelos homens, para que eles sejam capacitados a amar como Cristo ama a igreja e se entrega por ela. E orando pelas mulheres, para que elas sejam facilitadoras e respeitem seus maridos, respeitem a autoridade masculina. Amém. Pai, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor abriu as portas para que todos nós estivéssemos aqui nesse dia, para ouvir da Tua palavra, receber direto do Senhor para os nossos corações. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos. Nós sabemos que tudo foi o Senhor que fez. Nesta hora, ó Deus, a nossa oração é para que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu favor sejam sobre cada casal aqui. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade para agir e mover e atuar na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor. Ó Deus, que o Senhor toque na vida dos maridos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os encha de graça, sabedoria, autoridade, para que possam, ó Deus, desempenhar, ó Deus, as suas tarefas da melhor maneira possível, para que honrem o Senhor em todas as suas atitudes, mas de forma específica, Pai, eu peço que o Senhor os abençoe como sacerdotes dos seus lares, como maridos que amam e protegem e cuidam das suas esposas, como aqueles que vão demonstrar o amor de Jesus pela igreja, da mesma forma vão demonstrar esse amor por suas esposas, amá-las, cuidá-las, protegê-las, honrá-las, ó Deus, cumprindo aquilo que eles um dia foram ao altar e declararam pela honra deles que fariam. Pai, que o Senhor abençoe essas irmãs e esposas aqui presentes, que elas sejam submissas aos seus esposos, como a igreja é a Cristo, não se submetendo de uma forma tola e sem pensar e sem direção, mas como suporte, como auxiliadoras, como aquelas que fazem com que seus maridos sejam homens melhores, como aquelas que veem as situações que eles não podem ver. Em nome de Jesus, que elas cumpram o propósito do Senhor para a vida delas como mulheres, mães e aquelas que abençoam e edificam o seu lar. Pai, que essas famílias sejam modelos, que todos aqueles que com eles se relacionarem possam ver o caráter de Jesus impresso nas suas atitudes, na sua casa, no seu lar, na convivência, na maneira como um trata o outro, na maneira como cuidam dos filhos, na maneira como solucionam os problemas, na maneira como entregam a vida para o Senhor, na maneira como cuidam dos negócios, honrando com honestidade, com sabedoria. Senhor, que eles sejam um reflexo do Teu caráter para todas as pessoas que com eles
se relacionarem. E que eles façam a diferença não apenas na sua casa, na sua igreja, mas nessa cidade. E que as pessoas desejem encontrar a Ti, Jesus, porque veem na vida dos Teus servos e servas aqui esse modelo daquele que vive de acordo com a palavra do Senhor. Que sejam eles abençoados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigada pela acolhida, pelo carinho, pelas palavras de encorajamento que vocês derramaram sobre nós aqui. E nós oramos para que essas sementes que foram plantadas no coração de vocês, que elas floresçam e produzam frutos. Que vocês escolham a boa parte, que é obedecer o Senhor, e que a vida cristã de vocês seja uma realidade dentro de casa. Porque se nós formos verdadeiramente filhos de Deus e agirmos como filhos da luz dentro da nossa casa, em qualquer outro lugar do mundo, nós seremos uma bênção. Deus abençoe vocês, foi uma grande honra poder servi-los.